Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 25 de maio de 2024. Hoje é o dia do nosso segundo dia da nossa novena em louvor a Nossa Senhora da Abadia, aqui na nossa paróquia, e teremos também logo em seguida o leilão de gado com churrasco. A gente agradece a toda a comissão de festa e pedimos a Deus que abençoe a cada um. Também hoje é dia de Santa Maria do Sábado, também de São Beda, o Venerável, presbítero e doutor da Igreja, São Gregório VII, Santa Maria Madalena de Pazzi. Todos esses santos no dia de hoje, pedimos a intercessão deles pela nossa paróquia, pelo nosso festejo, pela nossa novena, pela comissão de festa, que sejamos felizes no trabalho e dedicação que teremos. O evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tem como princípio acolher. Na época de Jesus, crianças e mulheres não eram contadas, né? Por isso que às vezes na Bíblia está 5.000 homens sem contar mulheres e crianças, porque não se contava. Mas Jesus dá uma atenção especial às mulheres e dá uma atenção especial às crianças. Talvez pelo próprio desejo da criança, da sua criatividade, do desejo de confiar e da necessidade que há de ser cuidado. O processo educacional de hoje talvez fez uma confusão e está criando um problema sério no mundo. A gente começa a dar autoridade, liberdade e vontade a quem ainda não sabe nem falar. É o que uma vez eu fui numa determinada casa e o pai e a mãe olhavam para o filho recém-nascido e perguntavam: o que você quer? O que você quer? Perguntar para alguém que nem sabe falar o que ele quer significa que a vontade dele predominará nessa casa. E como nós não temos maturidade e ao mesmo tempo não temos consciência, isso é um grande perigo. E por isso vai ficando cada vez mais complicado as crianças de hoje, porque elas começam e são educadas para que a vontade delas são absolutas. E como precisamos de educação, porque há algo difícil dentro de nós, é aquilo que sempre falamos: se você quer criar um filho e educá-lo, vai te dar muito trabalho. Você quer um vagabundo? Solta, deixa fazer o que quer. Você quer um filho delinquente? Solta, deixa fazer o que ele quer. Mas educar um filho para se tornar um ser humano educado, consciente, respeitoso, esforçado, disciplinado, isso dá muito trabalho, exige muito. E a gente tem que fazer isso. Caso contrário, nós vamos criar um bando de delinquentes, mimados, irresponsáveis, gente que não tem idade, não tem experiência de vida e acha que sabe tudo. E a gente não sabe nada. A gente vai se deparando cada vez mais com situações difíceis, a gente vai se deparando cada vez mais com situações complicadas e a gente precisa buscar na educação, na disciplina, na oração, na reflexão, a compreensão e segurar um pouco mais os nossos instintos selvagens que às vezes nos visitam. Ou os monstros que há dentro de nós que precisam ser sempre acalmados, para que a gente não faça absurdo. Por isso que há momentos em que a gente vê uma história, mas fulano era tão bom e fez uma atrocidade dessa, porque foi liberado um monstro que há dentro. A gente tem uma raiva que a gente nasce, a gente tem uma selvageria meio animal dentro de nós. E só com muita educação, com muita consciência, com muita disciplina, a gente vai colocando freio e a gente vai iluminando isso.
a gente vai ajudando e controlando isso. Não é uma tarefa fácil. Construir uma vida, construir uma história, é sempre algo que dá muito trabalho. Exige muito de cada um de nós. Viu? Fazer com que a minha vida tenha sentido, manter a dignidade, manter a honra, é sempre algo que dá muito trabalho. O tempo todo e constantemente. Viu? E a vida exige isso de cada um de nós. Proibiu as crianças chegar perto de Jesus. Jesus diz, não, o reino de Deus é quem é como elas. Das crianças da época de Jesus, elas querem o quê? Ser abençoadas e tocadas. Se bem que hoje as crianças têm muito mais proteção, tem muito mais coisas que garantem a proteção a elas. Tem muito mais cuidado, mas talvez falta um pouco de partilha de conhecimento e transmissão da fé dos pais. Os pais hoje estão meio ausentes dessa missão, da missão de partilhar a sua vida e a sua fé com seus filhos. A responsabilidade de dividir as suas crenças, a sua história de vida, as suas experiências, os valores, a sua conduta. Essa falta de transmissão de valores dos adultos faz com que cada criança comece a se virar para aprender as coisas. Como o acesso da internet ele é absoluto e ali é terra sem lei, a gente começa a ver crianças aprendendo coisas que não devem ser aprendidas. Começa a frequentar sites que não devem ser frequentados. Começa a aprender coisas que não deveriam aprender de modo nenhum. Na ausência de um adulto, a gente solta a nossa selvageria. A gente solta a nossa raiva. A gente solta a nossa curiosidade. E como a nossa imaginação ela é perversa, sempre foi, a gente sempre imagina o pior, a gente sempre imagina aquilo que é impossível, a gente sempre imagina aquilo que não pode ser. Nossa imaginação sempre nos trai, sempre nos engana. E Jesus dá uma dura aos discípulos. Pois é, no mundo de Deus, vocês têm que manter pelo menos algumas características de criança. Estão aqui para serem abençoadas. Estão aqui porque acreditam em alguma coisa. São verdadeiras. Crianças é um ser verdadeiro, né? Quando você pergunta, ela diz aquilo que ela pensa. Ela não é diplomática, ela não mente. E se mente é para que aprendeu e para poder garantir a sua vida, a sua sobrevivência. Mas nós vamos vendo esse Jesus que nos acolhe, esse Jesus que nos quer bem, esse Jesus que quer estar próximo de nós, que não recusa a aproximação de ninguém, mas também que não aceita provocação, não aceita gente que quer colocá-lo contra a parede, que não aceita armadilhas, que não aceita a perversidade humana, mas que perdoa quem quer ser perdoado, mas também não dá perdão para quem não quer ser perdoado. Que conhece o coração do ser humano. Essa dimensão de Jesus conhecer o coração do ser humano, ela é extremamente profunda e significativa e verdadeira. Conhecer o que temos dentro de nós, conhecer aquilo que a gente traz, que faz com que nós sejamos. A gente tem pouca percepção da gente mesmo, né? Eu não consigo ver o meu cotovelo, eu não consigo ver as minhas costas sem um espelho, eu não consigo me ver por inteiro. Viu? E como eu não consigo me ver por inteiro, às vezes eu não tenho muita noção de quem eu sou. Eu não tenho muita noção do meu físico, do meu corpo. E como também às vezes a gente não percebe muita coisa que a gente fala e faz, há momentos que a gente também não tem noção daquilo que a gente fala e faz. Viu? Jesus sempre dizia quando alguém falava uma bobagem, acho que você não sabe o que você está dizendo. Viu? E há momentos também que a gente tem que olhar para nós e falar a mesma coisa. Eu acho que eu não sei o que eu estou falando. Para que a gente observe um pouco mais no exercício do cuidado, da simplicidade, da humildade, a gente possa servir um pouco mais, ajudar um pouco mais, ser uma presença mais salvadora e não condenatória, ser uma presença mais acolhedora, não de gente que expulsa. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Até mais.